Ansiedade, medo de estar em eventos sociais, dificuldade de fazer amizades e falar em público podem ser sintomas de um transtorno chamado fobia social. É mais comum do que imaginamos e interfere nos relacionamentos interpessoais e no desempenho profissional. Nossa repórter Juliana Brito conversou com um psiquiatra e tem mais informações pra gente. Pessoas com fobia social temem e evitam situações em que possam ser julgadas por outras pessoas. De 2 a 5% da população mundial sofre desse transtorno. E para entendê-lo melhor, nós convidamos o psiquiatra Dr. Igor Emanuel. Tudo bom, doutor? Tudo bom. Quais são os sintomas desse transtorno? Então, a fobia social ela é basicamente o quê? Ele é um transtorno de ansiedade, certo? A ansiedade seria como uma família de transtornos, né, em que há vários diagnósticos. E a fobia social seria um tipo específico em que a pessoa teme a avaliação do outro. Então, quando ela está em interações sociais, ela fica bastante ansiosa, tem uma série de sintomas corporais, como, por exemplo, taquicardia, rubor no rosto, falta de ar, tremores. E isso advém de quê? Advém do fato dela ter uma percepção exagerada de como os outros estão avaliando o seu comportamento, o seu desempenho em determinada situação social. Até que ponto esse medo é perigoso e começa a prejudicar a vida da pessoa? Ele começa às vezes a não ir para a escola porque tem medo dos colegas estarem avaliando. E por que eu estou falando de escola? Porque é um diagnóstico que começa muito comumente na infância e na adolescência. Mas, por exemplo, pode acontecer de na fase adulta a pessoa não conseguir sequer trabalhar porque tem uma dificuldade na questão do desempenho. Mas porque ela não sabe fazer determinado ato? Não. Porque ela tem medo, vergonha de ser avaliado no seu emprego pelos colegas ou pelos superiores, que ele não está executando bem seu emprego, que ele não está fazendo bem suas tarefas, e isso é o que leva ele a ter uma ansiedade muito elevada. Existe um fator desencadeante? Quando a gente fala de fobia social, existe a questão genética, né? Por exemplo, filhos de pacientes, pais de pacientes com fobia social, eles vão ter, né, mais fobia social, é mais comum encontrar. E há também a questão, por exemplo, da superproteção na infância, porque isso leva a uma certa inibição comportamental. Às vezes a criança já é um pouco mais retraída, já não tem tanto um comportamento exploratório, interativo, e aí o pai coloca aquela superproteção em cima e reforça essa questão mais temperamental. E aí com essa questão da criação, juntam-se os dois fatores e isso se torna bem relevante. A fobia social, ela pode vir associada com algum outro transtorno ou vício? Sim, é comum que 70% a 80% dos pacientes com fobia social tenham algum outro diagnóstico. Os mais comuns são outros transtornos de ansiedade, tal como, por exemplo, fobia específica, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, depressão e questão do uso de substâncias, principalmente álcool. E como é o tratamento desse transtorno, doutor? Então, a questão do tratamento basicamente se alicerça em 2 grandes pilares. O tratamento com a medicação, a outra parte é o acompanhamento psicoterápico. O paciente buscar algum tipo de terapia na qual ele possa estar falando sobre esse problema, entendendo sobre esse problema e aprendendo a enfrentá-lo. Normalmente, o tratamento mais buscado hoje em dia dentro da fobia social é a terapia cognitivo-comportamental. Ela tem um benefício adicional porque alguns estudos mostram que ela diminui bastante a taxa de recaída. Quem está próximo ao paciente, como os pais, ou a esposa, ou o esposo, tem como ajudá-lo? A melhor forma de ajudar um paciente que está com transtorno psiquiátrico, que está com sofrimento psíquico, é não estigmatizar. Normalmente as pessoas tendem a achar que aquilo não é nada, não, isso não é um problema, isso não é nada sério. As pessoas diminuem. Minimizam o transtorno, minimizam a condição que só o paciente sabe o quanto ele está sofrendo. E a partir do não estigmatizar, levá-lo ao tratamento, estimulá-lo a buscar um tratamento eficaz, porque hoje a gente tem bastante condição de melhorar os sintomas desse paciente, não só os sintomas, mas levar uma qualidade de vida realmente bastante melhorada. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de um transtorno tão comum quanto infelizmente esquecido.